Dias Toffoli, que desistiu de participar do Fórum de Integração Brasil-Europa com juízes em Madrid, na Espanha. No evento, programado para hoje, o ministro iria discursar no primeiro painel intitulado Inovações Regulatórias no Mundo Mais Digital. Toffoli se limitou a enviar uma mensagem por vídeo. O ministro do STF é aguardado em outro evento com juízes na capital espanhola na próxima segunda-feira. Além de Dias Toffoli, as presenças dos ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, estão confirmadas na mesa de debate sobre segurança jurídica e tributação, organizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e de uma faculdade de Direito de Madrid. Carlo Cauti, muito boa noite, hoje conosco de maneira remota aí, por vídeo, em algum lugar do estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Carlo Cauti. Fato é que Dias Toffoli, aqui falamos do ministro Gilmar Mendes, agora Dias Toffoli não participou do evento em Madrid e também não participou presencialmente da sessão no STF que foi realizada na tarde de ontem. Boa noite. Boa noite, Paula. Pois é, a pergunta é: cadê o Dias Toffoli, né? Que fim que deu o ministro? Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre. Alexandre Garcia, boa noite ao nosso público. Paula, eu só queria, antes de entrar no mérito Dias Toffoli, complementar aquilo que a Ana, corretamente, de forma muito completa, estava falando sobre a falta de transparência. Porque, além de tudo aquilo que a Ana falou, o que deixa mais indignado é que o Lula fez exatamente aquilo que ele criticou no governo Bolsonaro, ou seja, ele colocou sigilo de 100 anos e muitas informações, inclusive em algumas informações que, francamente, dão até uma certa irritação em não saber. Por exemplo, as pessoas que participaram na festa de posse no Palácio da Alvorada. A gente escreveu isso aqui sobre isso aqui. Estão vendo agora a matéria que a gente deu em janeiro do ano passado. O governo não sequer revelou a lista de convidados que estiveram no Itamaraty, ou seja, o pagador de imposto brasileiro não pode saber para quem pagou champanhe, caviar e empadinha, evidentemente. Mas também em outras questões, o governo já colocou sigilo em inúmeras questões, voos da FAB para ministros do STF, até nos quartos de hotéis de luxo em Londres. Ou seja, mais do que falta de transparência, porque é de fato uma falta de transparência total, é uma afronta ao contribuinte brasileiro, aquilo que o governo Lula está fazendo com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro. Porque não saber quem ficou em quarto de hotel de luxo em Londres, pago pelo contribuinte brasileiro, só pode se resumir em uma palavra só: afronta ao contribuinte brasileiro. É insuportável não saber porque estamos financiando aquilo que a gente viu também no ano passado, essa eterna lua de mel do casal presidencial, das pirâmides do Egito até a Índia ou na Europa, e não sabemos sequer quem estava na comitiva presidencial. Não há nenhuma justificativa para isso. Mas falando agora dos ministros que estão nesse Eurotrip infinito pela Europa, eu me pergunto se em um país normal, onde quase metade dos ministros da Suprema Corte passassem todo esse tempo em agendas pessoais, porque não são agendas oficiais, são agendas pessoais, mesmo se a convite de instituições como a OAB, são agendas deles, pessoas físicas, na Europa ou em outro continente, o que aconteceria na opinião pública daquele país? Imagina se nos Estados Unidos tivéssemos ministros, juízes da Corte Sul-Americana ou da Alemanha, né, em Karlsruhe, ou na França, que passassem tantos dias fora do país, simplesmente assim, conversando, discursando em simpósios, em hotéis de luxo, nas quais sequer a imprensa pode entrar, nos quais sequer a imprensa pode entrar e que não tem sequer transmissão online. A opinião pública daqueles países, no mínimo, pediria explicações ou até um passo para trás desses ministros, porque eles evidentemente estão tendo comportamentos muito pouco republicanos e que sequer falam quem financiou essas viagens, esse Eurotrip infinito. Então, de fato, de novo, é um tapa na cara do contribuinte brasileiro e o trabalhador brasileiro, que com uma renda média de R$2.000 por mês, porque isso é a média do Brasil, tem que ver na televisão, tem que ficar sabendo aqui pela Revista Oeste que temos ministros do Supremo, a nova aristocracia brasileira, que tem seus Grand Tour pela Europa,
financiados ou com o dinheiro do contribuinte ou com o dinheiro de alguém que não sabemos quem é, mas que muito provavelmente é algum lobista que quer fazer pressão ou orientar o desfecho de algum processo na própria corte. Inaceitável tudo isso. Adalberto Piotto, muito boa noite. Foi aberta aí a temporada dos eventos na Europa com ministros, né? Alguns vão emendar Londres com 2 eventos em Madrid, vão somar aí quase 15 dias na Europa, né, Piotto? E quero trazer aqui, saiu hoje aqui na Folha uma declaração do ministro Gilmar Mendes, que está hoje em Madrid para mais um desses eventos, e ele disse o seguinte, aspas, posso falar por mim, não recebo cachês e as viagens normalmente são pagas por quem convida. A gente faz isso e continua trabalhando. Ontem mesmo eu participei da sessão do STF à distância, fecho aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Agora, as despesas são pagas por quem convida. O problema é quando há conflito de interesse, né, Piotto? E mesmo que não houvesse, Paula, se ele está em nome do Estado brasileiro, é o Estado quem tem que bancar. Ele está representando o Estado, tem verba de representação para isso. É um funcionário público da estatura de um ministro do Supremo, ou mesmo que não seja, representando o Estado pago pela iniciativa privada, o que sugere nada de republicano, e isso é muito complicado. Boa noite, Paula. Boa noite, Alexandre. Bem-vindo uma vez mais. Cauti, Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou voltar só rapidamente aqui ao pedido que fez o senador Alessandro Vieira, que cobrou do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, transparência sobre os gastos com viagens e eventos do ministro Gilmar Mendes do exterior. Isso vale para todos os ministros, simplesmente pelo fato de que se estão representando o Estado brasileiro, e no caso o Supremo Tribunal Federal, não faz sentido algum que estejam sendo bancados por iniciativa privada, por empresa privada. Ou que vão do próprio bolso e no momento de férias, porque também se não estão aqui no Supremo, nós estamos falando do quê? É o dono do país que decide quando quer ficar e não quer ficar? Não, o Supremo não é dono do Brasil. Aliás, porque dono de qualquer iniciativa tem que ficar ali, senão o boi não engorda, para usar uma expressão lá do interior. Então, vamos lá, vamos pegar e colocar as coisas novamente no lugar. Agora, outra coisa, eu vou dizer uma expressão das antigas, é que parem as rotativas. Se um senador da República está pedindo essa informação, isso tem que ser apresentado urgentemente. O Congresso tem um poder de fiscalização, sim, até porque representa o interesse público, é representante do povo. Esse tipo de informação tem que vir com a maior celeridade possível e sim, óbvio, com toda a transparência, não dá para enviar metade da informação. Mas aí nós temos o caso, por exemplo, do ministro Toffoli, que você mencionou, que além de não ir no evento que em tese ele estava convidado, também não participou da sessão. E aí? Marca falta? Desconto sábado e domingo? Como é que fica? Porque, segundo a Constituição, Alexandre está aqui mais uma vez e cita a Constituição com muita frequência, todos somos iguais em direitos e deveres. Não dá para um ministro do Supremo faltar ao trabalho porque está numa viagem, que ainda assim precisa ser investigada a origem do pagamento, como é que isso se deu, e eu vou defender novamente aqui, funcionário público representando o Estado em dia de trabalho, ele tem, obviamente, se for do interesse público, aí ele vai ter a viagem autorizada, senão não vai, mas bancado pelo Estado. Iniciativa privada bancando viagem, e convenhamos, são viagens com mordomia, hotéis de extremo luxo, suponho que obviamente viajar em classes executiva ou de primeira classe nos aviões, isso tudo tem um custo alto. Agora, não tem almoço grátis, nem aqui, aliás essa expressão é do inglês, né? A gente só traduz, nem aqui em nenhum lugar do mundo. Então tem duas coisas que precisam ser deixadas muito claras aí. Primeiramente, se um senador da República está pedindo informações, como qualquer brasileiro tem direito, mas eu estou falando de um senador da República, isso tem que ser feito com a maior celeridade e com preocupação em fornecer todas as informações corretamente. A outra coisa, vamos parar com esse negócio de ministro ou de funcionário público viajar sob o interesse público, suponho, com dinheiro da iniciativa privada. Conflito de interesse é o mínimo que vai acontecer nessas questões. O mínimo. E já não é bom. Alexandre, eu quero ouvi-lo. Vou acrescentar aqui mais uma informação, que esse evento em Madrid foi organizado pelo FIB, o Fórum de Integração Brasil-Europa, e também contou com a parceria do IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público, que é uma faculdade, nós sabemos, aí de propriedade do decano Gilmar Mendes.
Pois é, tem muita coisa. O decano Gilmar Mendes parece que tem uma faculdade e conduz esses institutos, né? Não sei se são ONGs ou fundações ou o quê. Mas, enfim, é de perguntar qual é o resultado disso. E eu devo dizer, para até mostrar que eles não são exceção, que não é de agora. Porque eu já encontrei, digamos, 25 anos atrás, na Suécia, um grupo grande de ministros do Supremo que tinha ido a um seminário na Finlândia. Mas a Finlândia era um lugar muito chato. Então eles foram para a Suécia e estavam todos lá festejando. Eu me aproximei para cumprimentar, parece que eles ficaram constrangidos, estavam sentindo que não estavam no lugar. E não é o lugar. Eu já fiquei um ano e meio na presidência da República e via pessoas recebendo presentes. Me ofereceram presentes, me ofereceram viagens, mas o meu avô me ensinou, né? Ontem foi o Dia Nacional da Ética. Isso é ética. Né? A gente não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Então, se eu vi isso no Poder 360, se um Banco Master, se a British American Tobacco, que é a Souza Cruz, né, oferece, e tem ações no Supremo, cria-se esse vínculo. Não tem como. O fulano que está me pagando a viagem, me pagando Península, Hotel Península em Londres, cria. Esse do Hotel Península pegou muito mal, talvez por isso o ministro Toffoli tenha desistido. Pegou muito mal. É só dar uma olhada nas redes sociais, né? Eu não sei se em outro lugar saiu ou não saiu, porque eu faço como a maioria do povo, não perco tempo. Né? A gente acompanha muito mais no nosso celularzinho. Pegou mal, né? Porque está fora, está apartado do restante do povo. Estão lá abriram a televisão judiciária, que provocou tudo isso, né? Fogueira das vaidades, etc. A televisão, dizem que foi isso que abriu, mas já havia um pouco antes. Né? E agora estão percebendo. Eles querem ser populares, mas eles se afastam demais do povo, ficam na Torre de Marfim, né? E discutindo assuntos. Eu não sei, agora em Madrid, lá em Londres, qual é o resultado para o povo brasileiro? Em que o povo brasileiro é beneficiado? É isso que a gente tem que perguntar. E tem toda a razão o senador Alessandro Vieira de insistir, como disse o Piotr, um pedido de um senador é uma ordem. Ele está representando o Estado dele, mas também está representando o povo brasileiro. Né? E é a função, é a obrigação da Câmara e do Senado fiscalizar os poderes. Né? Aliás, o Legislativo é o primeiro dos poderes, assim está na Constituição. Então, acho que merece, né, toda a apresentação. E aproveitando, né, falando de publicidade, a Ana Paula mencionou isso, né, do voto. O voto é secreto, mas a apuração do voto é uma atividade administrativa de um poder da República. E, portanto, tem que ter publicidade, tem que ser claro. O povo tem que entender como está sendo feita a apuração. Paula.